Vamos que vamos, Nutris! Iniciando aqui o terceiro episódio do nosso Nutri Insights. O Nutri Insights é um quadro aqui do nosso canal do YouTube, onde a gente resume artigos que são relevantes para a nossa prática clínica. E hoje eu trouxe um artigo que, de fato, vai trazer muitos insights para você aplicar na tua prática clínica, não só com pacientes diabéticos, mas eu também tirei alguns insights para pacientes de emagrecimento mesmo. Eu sou muito taxativo às vezes no cálculo da dieta e com esse artigo aqui, pelo resultado que ele me trouxe frente à dieta que os participantes do estudo realizavam, eu comecei a, opa, dá para ser menos taxativo aqui, ser um pouco mais aberto no cálculo do meu plano, que funciona muito bem. Eu gosto muito do desenho desse artigo, que foi publicado inclusive num jornal de grande circulação acadêmica, um jornal americano da Sociedade de Nutrição, que ele controlou muito bem a dieta dos participantes. E eram participantes diabéticos. A gente vai viajar na metodologia desse artigo, vocês vão entender certinho quais são as peculiaridades, o que é que a gente pode levar para a nossa prática clínica, mas o que eu posso adiantar aqui é que foi um estudo muito bem conduzido e publicado num dos maiores jornais da nossa área. Então fiquem comigo até o final, a gente vai conseguir extrair bastante coisa desse estudo aqui, beleza? Foi um estudo com duração de um ano, então olha só, dieta controlada por um ano. É um estudo que, para vocês terem uma ideia, até os participantes do estudo, eles realizavam um treino com o personal do laboratório, e ficou o ano todo acompanhando eles 3 vezes por semana, não é isso, Guilherme? 3 vezes por semana acompanhando cada participante do estudo ali. Além disso, eles tinham consultas muito frequentes com o nutricionista. Tinha durante um tempo do estudo, eles tinham também ali as alimentações fornecidas. E aí é muito bom porque uma outra peculiaridade desse estudo era o método de avaliação de composição corporal, que é um método padrão ouro. Então dá pra gente confiar muito nos resultados desse estudo, beleza? Agora, antes de entrar no estudo, vamos entender um pouco sobre, olha aqui, ó, botando aqui, ó, o American Journal of Clinical Nutrition, certo? Um jornal de grande circulação na nossa área, tá? Esse estudo aqui foi publicado em 2015 no jornal, certo? Tem aqui alguns pesquisadores que são bem famosos e ele quis avaliar justamente a diferença entre uma dieta low carb e uma dieta high carb na mudança de composição corporal em pacientes diabéticos e também em marcadores do diabetes, tá certo? Então vamos aqui, ó, gente. Existem duas grandes reações fisiológicas, bioquímicas, metabólicas que acontecem no nosso organismo em relação ao metabolismo do carboidrato. E elas são antagônicas. Quando uma está acontecendo, a outra está diminuindo. É a glicólise e a gliconeogênese. A gliconeogênese ela ocorre no fígado e a glicólise pode ocorrer no fígado, também pode ocorrer no músculo, certo? E também até mesmo nos neurônios. Tem várias células diferentes que podem ocorrer aí a glicólise, tá? Agora, a gliconeogênese, ela ocorre especificamente no fígado, certo? O que acontece, gente, é que a glicólise, ela tem como intuito ir quebrando a glicose para que você possa gerar o ATP, certo? Já a gliconeogênese, ela tem como intuito aumentar a produção de glicose. O fígado é o órgão responsável por produzir glicose para manter a nossa glicemia estável, certo? E aí, olha só, o porquê que o diabético, por exemplo, a glicemia dele fica muito elevada? Qual um dos motivos da glicemia do diabético ficar muito elevada? Você sabe o que é? Não é porque ele come e a glicose sobe, não. O diabético pode estar sem comer e a glicemia pode estar elevada. O que é que acontece, ó? Tanto que mede a glicose em jejum, né? Então o cara tá um tempão sem comer e aí ele mede lá a glicemia em jejum e dá alterado. A insulina, ela inibe a gliconeogênese. Então, quando você tem uma insulina que funciona bem, a insulina vai lá no fígado e ela inibe a produção de glicose, certo? E aí o que é que acontece? Ó, o diabético, ele tem um problema no mecanismo, ele tem um problema no receptor de insulina, então a insulina não funciona muito bem, ela toca no seu receptor e o sinal que é para acontecer dentro do hepatócito ele não acontece. E aí o que é que vai o que é que daí o que é que acontece? Então, o fígado ele não para de produzir glicose. Então a insulina vai lá para inibir a gliconeogênese e o fígado continua produzindo glicose e jogando na corrente sanguínea. O certo é o quê? O fígado produz glicose. A insulina toca lá, ele para de produzir glicose. No diabético, o que é que acontece? Ó, o fígado vai produzindo glicose. A insulina toca lá, o fígado continua produzindo glicose. E aí, por isso que a glicemia vai ficando elevada, tá certo? E o que acontece é que muitas pessoas acreditam que não consumir carboidrato
vai ser, ou consumir pouco carboidrato, vai ser bom para o tratamento do diabetes. Já que, peraí, se eu preciso reduzir a glicemia, se o diabético ele tem um problema na hora também de captar a glicose no músculo, né? Porque o diabético ele também tem um problema de resistência à insulina no músculo. Se o diabético ele tem um problema para metabolizar o carboidrato, se eu comer menos carboidrato, fatalmente eu vou conseguir melhorar aí a glicemia, eu vou conseguir reduzir os níveis de glicose no sangue. E foi justamente isso que esse estudo quis avaliar. Será que faz diferença uma dieta low carb versus uma dieta high carb? Detalhe, as dietas elas tinham o mesmo valor calórico, porque a ideia é o quê? É saber a diferença se o carboidrato ele interfere ou não nos marcadores do diabetes, na hemoglobina glicada, na glicemia em jejum, nos níveis de insulina, na perda de gordura corporal. E eles acompanharam durante 12 meses aqui nesse estudo. Então, vamos passando aqui, vamos continuando, ó. Aqui a gente tem um pouco do metabolismo em jejum de uma dieta high carb. O que é que acontece? Ó? Quando a gente está com uma dieta high carb, quando a gente está comendo carboidrato, você vai aumentar as reservas de glicose no fígado. Então, o teu fígado ele vai estar cheio de glicogênio hepático. E aí você também tem glicogênio no músculo. O músculo também está cheio de glicogênio lá muscular, beleza? O que é que acontece? Ó? Durante esse processo, quando você para de comer, você tem glicose para sustentar aquele período de jejum. Então, o fígado ele vai usando as suas reservas, ele vai quebrando o glicogênio, vai liberando a glicose no sangue para manter a glicemia estável. Então, ou seja, não há muita gliconeogênese, não há muito processo de gliconeogênese, tá? A gente não precisa produzir muita glicose quando a gente está comendo carboidrato. Por quê? Porque você tem uma reserva de glicogênio, não é verdade? E aí, consequentemente, essa reserva de glicogênio, ela consegue manter a glicemia estável ali até a próxima refeição, certo? Agora vamos ver o que é que acontece numa dieta low carb, gente. Numa dieta low carb, o que é que acontece? Ó, você tem uma redução nos níveis de glicose hepática, na verdade. Então, o fígado ele não tem glicogênio no fígado, não tem uma reserva de glicose no fígado. Você tem redução também nos níveis de glicogênio muscular, certo? Então você tá depletado, você tá com pouco carboidrato rodando no teu corpo. E aí o que é que acontece, ó? O tecido adiposo, a gordura corporal, ela vai sofrer um processo de lipólise. A partir desse processo de lipólise, o que é que vai chegar lá no fígado, ó? Vai chegar o triacilglicerol, o glicerol e os ácidos graxos separadinhos ali, ó. O glicerol, ele vai ser utilizado como substrato para produzir glicose. Então, o glicerol que está armazenado no nosso tecido adiposo na forma de triacilglicerol, ele é um dos componentes que pode ser utilizado para a produção de glicose. Então, o glicerol vai lá para o fígado começa a produzir glicose a partir do glicerol. E os ácidos graxos livres, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar lá no fígado, certo? E aí, aqueles ácidos graxos livres, eles vão começar a aumentar a concentração de acetil-CoA. Só que existe um grande lance, ó. Tem o grande objetivo de aumentar o acetil-CoA é produzir energia, né? É rodar o ciclo de Krebs e produzir energia. Só que tem um componente que é chamado de oxalacetato. O oxalacetato ele está lá no ciclo de Krebs, você precisa do oxalacetato para rodar o ciclo de Krebs. Só que na ausência de glicose, esse oxalacetato ele também está sendo recrutado para gliconeogênese. Você também precisa de oxalacetato para produzir glicose. Então, se o fígado está produzindo muita glicose, vai faltar oxalacetato para rodar o ciclo de Krebs no fígado. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter um acúmulo de acetil-CoA e a partir daí você vai começar a ter a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos eles são levados para o músculo e para o cérebro e lá existem enzimas que podem utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. Então você tem uma mudança no metabolismo. Quando você faz uma dieta low carb, principalmente uma dieta cetogênica, você começa a mudar o substrato que você usa como fonte de energia. Você vai usar o glicerol para produzir glicose, e aí a tua glicose vai ficar estável, e você vai usar os ácidos graxos livres para produzir corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos serão ali convertidos em ATP lá no músculo e no cérebro para suprir as demandas energéticas. Então, os corpos cetônicos é como se fosse
um substrato energético de emergência. Quando não tem glicose, você utiliza ali os corpos cetônicos como fonte de energia, beleza? Então, olha só, existe muita racionalidade por trás de, se eu reduzir os níveis de carboidrato, se eu reduzir o consumo de carboidrato, eu vou melhorar os meus parâmetros glicêmicos, né? Existe muita racionalidade em cima disso. Mas será que isso se confirma na prática? Será que realmente melhora? Se eu fizer uma dieta low carb, vai ser superior a uma dieta high carb? Quando a gente fala de melhorar os parâmetros em pacientes diabéticos? Então, olha só, vamos ver como foi esse estudo aqui. Um ano de estudo, 78 participantes que foram divididos em dois grupos. Um grupo, esse aqui é a quantidade de pessoas que terminou o estudo, que começou e no final do ano ainda estava lá no estudo, fazendo as coisas do jeito que era para fazer. Eram 41 pessoas no grupo low carb e 37 pessoas no grupo high carb. Nesse estudo, uma coisa interessante é o que? Ele foi separado em duas fases. A primeira fase eram 12 semanas. Então, nessas 12 semanas, né, que equivalem a 3 meses, existia um controle mais rigoroso. Por que esse controle era mais rigoroso? Porque os participantes do estudo, eles iam uma vez a cada 2 semanas no laboratório. Então, de 15 em 15 dias, eles estavam lá no laboratório, fazendo consultas com nutricionistas lá, pesquisadores. Então, de 2 em 2 semanas, eles estavam sendo acompanhados. Além disso, as refeições do plano eram fornecidas durante esses 3 primeiros meses. Então era um controle mais rigoroso. E aí, depois desses 3 primeiros meses, continuou ocorrendo um controle. Então, como é que era feito o controle? Por mensagem de texto. Então, todo dia vinha lá um pesquisador, ia falando com cada participante do estudo. Monitoramento, então eles faziam um diário alimentar. E aí o pesquisador ficava em cima ali e tal, durante o ano todo, para eles irem fazendo aquele recordatório alimentar. E além disso, eles iam no consultório, lá no laboratório, uma vez a cada 30 dias, ao longo do restante do ano, certo? Então, 3 meses de mais controle, cada alimentação era fornecida, e os outros 7 meses os outros, na verdade, 9 meses do ano, os outros 9 meses do ano tinham um controle menos rigoroso, certo? Então, apesar de ainda ter um controle, mas tinha um controle menos rigoroso. O IMC da galera que estava sendo avaliada que era de 26 a 45. A hemoglobina glicada tinha que estar maior do que 7, ou eles tinham que estar usando medicações para o controle do diabetes, tá? E olha só, a restrição era de 30%. Então aqui eu já tirei, só na metodologia que eu já tirei vários insights aqui. Por exemplo, restrição de 30%, é uma restrição que é comumente utilizada. Vocês podem, se vocês começarem a avaliar estudos de dieta controlada para emagrecimento ou para controle de parâmetros do metabolismo de carboidrato, vocês vão ver que normalmente as restrições é de 30% a 35%, beleza? Então, esse é um tipo de restrição que eu utilizo muito no meu consultório. 3 sessões de exercício por semana com personal, tá? E olha só, eles utilizaram o DEXA, que é um exame de imagem para medir a composição corporal. É um padrão ouro. É muito mais preciso do que, por exemplo, a bioimpedância ou do que o adipômetro. É uma maca que os caras deitam numa maca e aí essa maca ela passa um scanner que a partir de raio-x você consegue identificar o que é osso, o que é músculo, o que é... Inclusive tem até uma certa radiação aí, né? Então é um exame padrão ouro muito top. Quando tem esse exame aqui, vocês podem confiar mais nos resultados de mudança de composição corporal que o estudo vai demonstrar, tá? É um bom parâmetro para a gente identificar que foi um estudo que foi bem conduzido quando o método de avaliação é DEXA. Tu já imaginou tu olhar o resultado de um estudo que o método de avaliação é adipômetro? Como é que tu sabe que o cara que tá fazendo a adipometria é experiente? Como é que tu sabe que ele não tá enviesado? Então, ou seja, não dá pra gente confiar muito bem. Então, que é bioimpedância. Como é que tu sabe que todos... Então, a bioimpedância que dá muita variação, né? Então, quando é DEXA, tu já sabe que é uma coisa bem controlada, tá? Se você vê lá DEXA ou plastimografia computadorizada, você já sabe que são métodos padrão ouro para avaliar a mudança de composição corporal. Agora vamos dar uma olhada aqui na diferença dos dois grupos, ó. O grupo low carb, vocês veem que são bem parecidos os participantes, ó, dos dois grupos. 58 anos de idade média, mulheres e homens aqui, era por volta de 101 quilos, ó. O IMC por volta de 34 a 35, aqui a média. Mesma circunferência da cintura, massa magra parecido, massa gorda parecido. Então você vê que são dois grupos que são bem parecidos, né? Tem pouca variação nas características de cada grupo. Agora vamos para as características médias da dieta, tá? A dieta low carb, olha só como é que ela era desenhada, ó. 54 gramas de carboidrato, que equivale a 13% ali do planejamento, certo? Você tem ali 103 gramas de proteína, 96 gramas de gordura e cerca de 1.550 calorias. Durante as 3 semanas que foi de controle,
Depois das 3 semanas que foi de controle, ficou em média 1.700 calorias. Então, quando estava no controle certinho, eles estavam seguindo melhor o plano. Quando abriu um pouquinho mais, eles passaram a não seguir tão bem o plano, mas ainda assim estavam fazendo uma restrição calórica, tá? Aí entra um segundo insight também, ó. Durante os 3 primeiros meses, como é que era o controle? As alimentações eram fornecidas e as consultas eram de 2 em 2 semanas. Pensando nisso, tu já pode maquinar, desculpa, um modelo de acompanhamento para o teu consultório. Por exemplo, aqui na clínica a gente tem um modelo de acompanhamento que eu vejo o paciente uma vez a cada 2 semanas. E aí, se você vê o paciente uma vez a cada 2 semanas e contrata uma marmitaria para fazer almoço e jantar, ou então você terceiriza o preparo dos alimentos para alguma pessoa, então você está fornecendo a alimentação e você está acompanhando de perto. É um padrão que funciona muito bem no consultório. Acompanhamento versus ter a dieta já prontinha com antecedência. Então daí eu já tirei um outro insightzinho de acompanhamento aqui pro meu consultório, tá? Aí você tem aqui, ó, dietas high carb e dieta low fat, que é a outra dieta, né? Então essa aqui é a dieta low carb, tá aqui a característica. Dieta high carb, olha só, tinha menos proteína, né? Tu vê que tem pouca proteína, menos de 1 grama por quilo de peso, né, Guilherme? Aqui, já que os pacientes eram cerca de 100 gramas de peso, né? Ó, bem mais carboidrato e gordura bem menos, né? Porque é uma dieta low carb high fat, aqui é uma dieta high carb, low fat, certo? Mas a quantidade de calorias era parecida. Aqui entrou um outro insight, ó. Como eu vi que nos primeiros 3 meses houve uma perda de peso bem significativa, olha aqui, ó. Os 3 meses, olho muito para esses 3 primeiros meses. Por quê? Porque foi um mês de mais controle, né? Foi um mês que teve mais controle. Você vê que apesar de ter tido... Isso aqui é o desvio padrão, ó. Tem algumas pessoas que estão mais lá para cima, mais lá para baixo, ó. Mas no final das contas, ao longo de 3 meses, ó, na 12ª semana, você vê que teve uma perda bem expressiva. Eles começaram aqui por volta de 101 e caíram a uma média de 93. Então, ou seja, eles perderam aí mais ou menos uns 7 quilos de peso, aí 8 quilos de peso ao longo desses 3 meses. É um resultado muito bom, vocês concordam comigo? Perder ali 8 quilos em 3 meses e tal, é um resultado bem... A pessoa muda muito a composição corporal, não é verdade? Depois eles meio que manteram um pouquinho, ó. Mantiveram ainda, perderam mais um pouquinho até a 24ª semana, depois reganharam um pouquinho, mas mantiveram ainda uma perda bem expressiva, tá? Mas eu acho que o pico aqui foi na 16ª semana aqui, né? Mais ou menos, de perda de peso. Mas o que é que eu quero mostrar com isso aqui, ó? Que quando você tem um acompanhamento de perto e quando você fornece as refeições, você tem um resultado muito positivo. Você tem um resultado muito positivo. Depois eles ainda iam no nutricionista uma vez a cada 30 dias. Eles treinavam 3 vezes por semana. Mas mesmo assim ficou mais estabilizado. Vocês percebem aqui, ó? Então são insights que a gente pode trazer aqui desse artigo. Ó, você tem que olhar a metodologia de um artigo levando para a tua prática clínica. Tu tem que imaginar. Eu gosto de um artigo de 1 ano de acompanhamento porque é muito real. É o que acontece na realidade ali, né? É 1 ano de acompanhamento. Não tem como tu controlar um ratinho como se os seres humanos fossem ratinhos de laboratório durante 1 ano. Então esse estudo ele é muito vida real. Por isso que eu acho legal a gente conseguir entender as variáveis da metodologia desse estudo, tá? Então, olha só, perda de peso foram semelhantes em ambos os grupos. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos entender aqui, ó. O grupo que fez high carb estava comendo 202 gramas de carboidrato por dia. O grupo que fez low carb estava comendo 54. Eles tiveram uma perda de peso igualzinha. Não dá nem pra ver a diferença dos dois aqui, ó. Nas 12 semanas que foi bem controlado, ó, foi a mesma perda de peso. No final do estudo também ficou basicamente a mesma perda de peso. O high carb ainda tá um pouquinho abaixo aqui, ó. Não é verdade? Então, o que é que isso significa? Que não houve diferenças significativas na perda de peso quando você faz uma dieta high carb versus uma dieta low carb. Agora, olha só o detalhe. A dieta high carb ainda tinha menos proteína. Então, ou seja, ele tinha um potencial para perder até menos, talvez, né? Os dois grupos trabalharam com baixo consumo proteico quando a gente leva em consideração a cultura atual da nutrição, não é verdade? Eu, por exemplo, eu fico agoniado, não sei vocês, mas eu fico incomodado, eu fico me sentindo desconfortável quando eu vejo que um paciente ele tá comendo menos de 1,6 gramas de proteína para cada quilo de peso. E aí, às vezes, eu atendi um obeso e eu tacava o pau, 200 gramas de frango e tudo, botava muita proteína, sobrava pouco espaço para botar carboidrato e gordura, porque eu tinha que bater aos 1,6, às 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Depois que eu vi o resultado desse estudo, eu comecei a ficar mais tranquilo em relação a isso. E funciona, gente. Então, eu já cheguei a fazer dietas com 1 grama por quilo de peso, de proteína, já cheguei a fazer 1,2, já cheguei a fazer até 0,8, mas mantive a restrição calórica e o paciente respondeu muito bem. Fica uma dieta mais gostosa, às vezes você vai fazer uma dieta para um obeso, com 1,6, 2 gramas de proteína por quilo de peso, a gente sabe que ajuda no ganho de massa muscular, que é positivo, que é top.
mas nem sempre é realista para o paciente. Porque às vezes você tem que colocar o paciente para comer 200 gramas de frango e 100 gramas de arroz. Experimenta comer isso. Ainda mais um obeso, que é um cara que já tem um problema em relação à mudança de comportamento alimentar. É um plano que muitas vezes fica desconfortável. Então, quando você vê um resultado desse estudo, você passa a ser menos taxativo. Olha só, os participantes aqui comiam só 72 gramas de proteína e perderam aqui bastante peso nas 12 primeiras semanas. Ah, Davi, mas eles perderam massa muscular. Será que eles perderam massa muscular? Vamos lá, ó. Quero fortalecer um detalhe aqui para vocês, tá? Era um método de avaliação de composição corporal muito preciso. Muito mais preciso do que o adipômetro ou do que a bioimpedância que a gente utiliza na nossa prática clínica, tá? Plastimo é o DEXA, um método muito preciso. E olha só, Fat Free Mass, perdeu 1,8 ao longo do estudo todo, ao longo de um ano, a dieta low carb perdeu 1,8 quilos de Fat Free Mass, ou seja, de massa livre de gordura, certo? E o grupo High Carb perdeu 1,6. Então, ou seja, eles perderam aqui de Fat Mass, vamos ver aqui, ó, 7,9 quilos de gordura na low carb para 1,8 quilos de massa magra. O outro perdeu 8,6 quilos de gordura para 1,6 quilos de massa magra. Então, ou seja, beleza, perderam massa magra. Cara, mas foi pouca massa magra, né? Foi pouca massa magra. Talvez se tivesse esse mesmo controle do estudo com um pouco mais de proteína, talvez a perda tivesse sido mais significativa, certo? Agora, vocês percebam que a maior parte da perda de peso aconteceu nas 12 primeiras semanas. O que é que eu vejo com esse estudo aqui, ó? Que quando eles afrouxaram um pouco mais o controle, a adesão piorou, tanto que vocês podem ver aqui no recordatório, ó, saiu de 1.552 para 1.700, depois das primeiras 13 semanas, e aí a galera começou a ficar mantendo o peso. Então a maior parte desse resultado aqui foi conquistado nas 12 primeiras semanas, nos 3 primeiros meses que tinha um controle mais rigoroso da dieta, beleza? Mas teve gente que perdeu até bem mais, ó, porque o desvio padrão aqui, ó, 10,5 a 6,8. Então teve gente que chegou a perder 10,5 quilos de gordura, né? Teve gente que chegou a perder 11,2 quilos de peso na balança. Na verdade aqui é de circunferência, né? Aqui, na verdade, circunferência. O peso ficou só aqui nesse gráficozinho aqui, certo? Então, agora vamos ver sobre o controle glicêmico, né? Hemoglobina glicada, vamos lá. Hemoglobina glicada baixou 1 percentual nos dois grupos, ó. Então não houve diferenças na redução da hemoglobina glicada. A glicose também não houve diferenças significativas. Vamos para a insulina, ó. Insulina não houve diferenças significativas, baixou também na mesma proporção praticamente, ó. Então, ou seja, não houve melhora de sensibilidade à insulina, não houve maior perda de peso, não houve melhora nos parâmetros glicêmicos quando se compara um grupo que fez uma dieta low carb versus um grupo que fez uma dieta high carb. O que foi que importou para o resultado desse estudo? Foi o nível da restrição calórica. Foi o nível da restrição calórica. Tanto que essas conclusões são conclusões que foram tiradas pelos próprios pesquisadores, tá? As duas estratégias nutricionais tiveram resultados próximos em relação à perda de gordura, massa magra e redução de medidas, com a dieta high carb levando uma pequena vantagem em alguns parâmetros. Ambas as intervenções obtiveram resultados positivos e semelhantes no que diz respeito ao controle dos principais marcadores do diabetes tipo 2, hemoglobina glicada, insulina e glicemia em jejum, tá? Teve uma diferença muito parecida entre os dois grupos. Agora coloca aqui para mim, por favor, Guilherme. Então, não fiquem presos à cultura de prescrição dietética que é incumbida muitas vezes na nossa cabeça pela informação que a gente vê. E muitas vezes a gente não tem nem um embasamento científico sobre certas coisas. Quando você for pegar um paciente diabético e obeso, não se assuste, não fique com medo, não fique receoso. Não fique achando que você vai piorar a saúde dele se você colocar arroz, macarrão, pão, frutas, aveia, granola, cereais. Não tenha medo de colocar esse tipo de alimento, certo? O que melhora a sensibilidade à insulina
e, consequentemente, diminui a gliconeogênese no fígado, melhora o metabolismo da glicose, diminui a hemoglobina glicada, diminui os níveis de glicemia. O que melhora os parâmetros glicídicos não é cortar carboidrato. Sabe o quê? Perder peso, perder gordura corporal. É controlar a inflamação sistêmica a partir de uma perda de gordura corporal e, consequentemente, você vai melhorar a sensibilidade à insulina, independente se o paciente está comendo carboidrato ou não está comendo carboidrato. O que importa é a perda de gordura que você vai proporcionar para ele. Então, o mais importante é o nível de restrição calórica que você faz, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, se fez sentido para ti, se trouxe insights para a tua prática clínica, curte esse vídeo, comenta aqui, se inscreve no canal, ajuda o processo, ajuda a nossa plataforma NutriNews crescer cada vez mais, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, manda para os teus amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreve na comunidade NutriNews, é gratuito. Lá a gente divulga conteúdos semanalmente, todo dia tem conversas no WhatsApp, então é bem enriquecedor. Se inscreve lá que a gente se encontra por lá e até o próximo episódio do Nutri Insights.